Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre o quarto e último espírito elemental, o espírito elemental da Terra, e a gente já tem bastante informação sobre ele graças aos outros espíritos elementais, então a gente vai falar tudo que a gente sabe nesse vídeo de hoje, e eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, no mundo de Black Clover existem 4 espíritos elementais, que são os guardiões de alguns elementos. E cada um desses espíritos escolhe um mago poderoso do seu elemento para ficar ao lado e compartilhar todo o seu poder. Dessa forma, então, esse mago também deve ser um mago poderoso que utiliza esse elemento mágico, e também esse espírito deve criar alguma ligação com ele por também ter a sua vontade. Então o espírito é quem realmente escolhe o seu guardião, o seu usuário, e então esse mago se torna um usuário de magia espiritual. A gente viu, por exemplo, que a Undine, ela escolheu ficar ao lado de todas as rainhas do reino de Heart, então foi muito além dos seus poderes de água, foi muito além dos poderes que elas possuem. As rainhas do reino de Heart realmente tinham um grande poder mágico, a gente tá vendo que a Loropecia tem um maior poder mágico relacionado à água, mas a ligação com a Undine aconteceria mesmo caso não, porque ela criou uma ligação com aquele reino e com as suas rainhas. Ela já estava próxima à Loropecia antes mesmo dela ser a usuária da magia espiritual da água. Dessa forma, a Undine sempre ficaria no reino de Heart justamente por isso, pela sua grande ligação com todas as rainhas e com todo o reino. Já a Belle, o Yuno acabou a encontrando graças a um pergaminho. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se os seus poderes tinham sido selados ali, porém ele acabou tendo ligação com ela na dungeon. E a Belle logo de início já gostou do Yuno, então ela decidiu o proteger, e depois disso juntos eles passaram a se fortalecer cada vez mais. Como por exemplo o fato de Belle ficar dentro do Grimório acumulando mana, justamente para uma batalha que estaria por vir e que ela queria lutar ao lado do Yuno. E a Salamandra, por exemplo, ela sim escolhia graças ao poder do mago. Primeiro ela ficou com Fana, que já possuía muito poder mágico por ter uma ligação com a mana élfica. E depois disso, quando precisou encontrar um novo receptáculo, foi diretamente para Fuegoleon, que era o melhor usuário de magia de fogo. E a gente sabe que existem muitos usuários com essa magia no mundo de Black Clover. Porém, agora a gente vai diretamente para o último espírito elemental, ou é o último espírito dos elementos em Black Clover. Como a gente conhece, a água é representada pela Undine, o espírito elemental do vento é representada pela Sylphie, que é a Belle, e o espírito elemental do fogo é representada por uma Salamandra. E isso já mostra pra gente quem será o último espírito elemental, o espírito elemental da Terra. Afinal, o autor de Black Clover, o Yuki Tabata, se baseou em uma série de textos criados, escritos pelo alquimista Paracelso, no século XVI. E esses textos faziam classificações de espíritos elementais, e ele dividia em 4, as Salamandras, que eram os espíritos elementais ligados ao fogo, e que no caso conseguia gerar fogo, criar fogo, proteger o fogo. Tínhamos também as Sylphies, que eram os espíritos elementais ligados ao vento, faziam a proteção do vento e também toda a natureza. As Undines, ou as Ondinas, que são os espíritos elementais que protegem a água, fazem a criação e proteção. E também, por fim, os Gnomos, que faziam a proteção e a criação da terra e também da natureza. Afinal, os espíritos elementais eram chamados, além de seres elementais, como também espíritos da natureza. E basicamente, juntos, eles faziam com que tudo funcionasse perfeitamente, toda a natureza, para que existisse uma sincronia. Dessa forma, estes eram os elementos responsáveis pela vida, o fogo, a terra, o ar e também a água. E todas essas energias, para manterem-se em equilíbrio, eram cuidadas por cada um dos espíritos elementais, que as criavam e também as protegiam. Mas voltando aos escritos originais de Paracelso, basicamente os gnomos podiam ser invocados por grandes magos. No mundo de Black Clover a gente sabe que os gnomos, no caso, cada um dos espíritos elementais escolhe um mago para emprestar o seu poder. E no caso, algo que marca todas as histórias dos gnomos, em todas as referências, são que eles são extremamente engenhosos, eles conseguem criar praticamente tudo através do que eles encontram na natureza, principalmente em seu elemento na terra. E no caso, em Black Clover atualmente, a gente não tem muitos magos que utilizam os poderes da terra, que utilizam magia de terra. A gente tem 2 magas em especial, que é a Sol e também a guardiã espiritual do reino de Heart, que é a Sardo. Porém, quem teve mais destaque em toda a história é a Sol. Então, possivelmente, se o espírito elemental da terra for escolher alguém do reino de Clover, deve ser a Sol por ser a maga mais poderosa utilizando esse elemento que foi apresentada pra gente. E a gente já viu que a Sol é capaz de utilizar com a magia de terra 2 tipos de magia, a magia de criação e também a magia de restrição. Isso sem contar a magia de reforço para conseguir amplificar seus atributos físicos, porém no caso a magia de reforço não utiliza o elemento, utiliza apenas a mana. Mas com todo o decorrer da história em Black Clover, se realmente tivermos novos arcos do mangá, mostrando os outros continentes ou os outros clãs, dificilmente o último espírito elemental, o Gnomo, também seria do reino de Clover. Afinal já temos 2 espíritos elementais que escolheram magos do reino de Clover, a Salamandra e também a Belle. E no reino de Heart, a gente tem a Undine, que já está há muitos
e muitos anos naquele reino. Dessa forma, pode ser que realmente o Gnomo ainda não tenha escolhido o seu usuário, o usuário do seu poder, ou ele não tenha sido apresentado pra gente até o momento. Mesmo assim, dá pra imaginar que ele acabe estando em outros continentes, a não ser que cada continente tenha seus espíritos elementais. Tenha 4 espíritos elementais, afinal no continente onde se encontra o reino de Clover, Diamond, Heart e Spades, já vivem 3 dos 4 espíritos elementais, ou seja, então isso deixaria apenas um único outro espírito elemental, vivendo em uma outra parte do mundo de Black Clover. Afinal, novamente, 3 deles já estão no continente onde estão os magos de Clover. Porém, existe também a possibilidade de que cada continente, como eu citei, tenha 4 espíritos elementais. Afinal, como eu comentei nas histórias no início do vídeo, basicamente os 4 espíritos elementais, ou os representantes desses espíritos, trabalham em conjunto. Eles são citados nas histórias como um clã, e não apenas como um único espírito elemental. Por mais que em Black Clover os espíritos elementais sejam completamente gerados de mana, eles são seres de mana, eles são seres criados pelo elemento. Mas pode ser que, como eu citei, como cada um deles trabalham em conjunto indiretamente para manter todo o equilíbrio, utilizando cada um o seu próprio elemento, pode ser que realmente cada continente acabe tendo seu próprio espírito elemental. Ou seja, para manter também o equilíbrio em todos os outros continentes do mundo de Black Clover, através da mana da natureza, da mana natural, também acabariam nascendo outros espíritos elementais em outros lugares, tendo então outros magos com poderes, com magias elementais. Afinal, também, os poderes elementais são os únicos modos para enfrentar diretamente os demônios, ou seja, seriam apenas 4 magos em todo o mundo de Black Clover que teriam os poderes para conseguir alcançar o nível divino. E o surgimento dos espíritos elementais pode ser mais abordado também pra frente no mangá, justamente para falar sobre o Gnomo. Afinal, a gente viu que a Bell, ela estava naquela dungeon, e ela surgiu quando Yuno leu aquelas palavras misteriosas naquela espécie de pergaminho. Então, depois de um flash de magia, se passou um tempo e ela apareceu, e o tempo até mesmo parecia que tinha parado. Porém, nunca foi explicado pra gente o que realmente aconteceu, porque tudo indica que a Bell estava adormecida. Sim, ela não teria nascido naquele momento, mas sim acordado naquele momento. Ela não teria sido gerada como espírito elemental. E isso porque a Bell apareceu como se ela estivesse acordando. Ela estava bem cansada, como se ela estivesse acordando de um longo sono. Dessa forma, então, pode ser que de início os espíritos elementais estejam em selamentos mágicos, e assim como a Bell só podem se manifestar depois da leitura desses pergaminhos. E então, os que a gente conheceu além da Bell, o espírito elemental da Salamandra e também a Undine, eles já tinham tido seus pergaminhos lidos há muitos e muitos tempos atrás. Afinal, a Undine estava à geração no reino de Heart. Enquanto a Salamandra, a gente não sabe como Fana conseguiu aquele poder, ela apenas citou que havia sido escolhida pelo espírito elemental do fogo, assim como depois aconteceu com Fuego Leon. A Salamandra simplesmente surgiu ao lado dele por o escolher como receptáculo do seu poder. E então a gente agora tem por fim o Gnomo, o espírito elemental da Terra, que deve acabar dando mais explicações pra gente, porque o autor de Black Clover, ele costuma explicar aos poucos todos os acontecimentos. Primeiro foi apresentado pra gente os espíritos elementais, depois de muito tempo foi apresentada a Undine pra gente, e depois de mais tempo ainda, a gente descobriu que os magos que têm uma ligação com a magia espiritual, que possuem um espírito elemental, podem enfrentar demônios. E então, dessa forma, a gente também, através do último espírito elemental do Gnomo, a gente deve descobrir tudo sobre os espíritos elementais. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, se vocês acham que o Gnomo, o último espírito elemental, o espírito elemental da Terra, vai ser revelado pra gente depois da grande batalha do reino de Spades. Fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!